Gente, se viu só que ridícula a minha gravação? Nossa, eu tentei usar o chroma key, ficou horrível. Mas eu resolvi deixar porque eu queria mostrar como é ridículo o nosso posicionamento, assim, irredutível em relação às profecias, né? Imagina só, a gente subindo no arrebatamento e você ficar chateado. Pô, Jesus, eu achei que o arrebatamento ia ser antes da tribulação. Ai, Jesus, eu achei que ia ser depois da tribulação. E aí você é uma coisa assim ridícula, né? E eu queria falar para você de algo que realmente faz sentido. Talvez de todos os vídeos que a gente gravou, esse é o mais importante. Sabe por quê? Ele tem a ver com a escatologia pessoal. Isso significa o seguinte: em qual posição você está? Tem a ver com a sua alma, a condição dela, a sua situação diante de Jesus, porque ele vai ser o nosso juiz. A escatologia pessoal, ela é fundamental para o nosso entendimento daquilo que vem pela frente, para o fortalecimento da nossa fé. Eu conheci uma esposa de pastor, excelente professora de EBD, e ela dizia assim, não, essas coisas assim, eu não me preocupo com as profecias. Era um posicionamento dela, porque o que importa é a minha vida com Deus. E ela não deixa de ter razão, o que importa é a situação de cada um de nós diante do Senhor, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Então, se o arrebatamento for antes, for no meio da tribulação, for depois da tribulação, o que importa é se você vai subir. E é muito interessante porque o evangelho, ele é urgente. Porque diz assim que depois da morte é o juízo, não vamos ter outra possibilidade. Não há qualquer possibilidade de mudança em relação à nossa decisão aqui, a nossa decisão em relação ao que cremos sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E Deus não nos deixou aleatórios, assim, sem nos mostrar, sem se revelar. E Deus não deixa ninguém sem essa possibilidade de conhecê-lo, de se direcionar a Ele. Mas o homem é tão perverso, muitos homens são perversos a ponto de não crerem. E o não crer é uma escolha. Deus deixou a possibilidade, escolha, pois, a vida. Eis que põe diante de vós a vida ou a morte, escolhe, pois, a vida. E Deus tem nos dado vida. Ele nos fez para relacionamento com Ele, para revelação da sua glória na nossa vida, e o homem se perdeu no meio do caminho. E Deus tinha esse plano de restituir, de voltar a essa condição por meio de Jesus Cristo. A natureza de Deus exige a punição do mal. Por isso se fala da ira de Deus. Ele vai derramar a sua ira. A questão fundamental é o seu posicionamento. Como é que a gente pode se posicionar? Por meio da fé na palavra e na pessoa de Jesus Cristo, daquilo que Ele falou. Você sabia que só existe um pecado do qual nós não seremos perdoados? E isso mesmo, lá em João fala, Ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado é de não crer em mim. Esse é o único pecado que condena a pessoa ao inferno, que condena a pessoa a uma situação de separação eterna de Deus. Eu não ganho salvação por nenhum mérito, não há nada que eu possa fazer em termos de obras para ganhar a salvação. Ela é gratuita. E eu não posso perdê-la por demérito, a não ser que eu deixe de crer no provedor da salvação, a não ser que eu deixe de crer na obra salvadora de Jesus Cristo, e isso é apostasia. E isso é o problema. Então, assim, a Bíblia é urgente. Hoje é o dia da salvação, não deixa passar. E quando a Bíblia fala
sobre morte, ela é definitiva. Não há purgatório, a Bíblia não fala nessa possibilidade. Lá em Lucas você pode ver a história do rico e do Lázaro. Há um abismo separando e você já vai para um lado ou para o outro. Então, meu irmão, faça a sua autoavaliação. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós poderíamos nos livrar do juízo, porque é necessário. E é pela fé. Você declara o nome de Jesus Cristo. Eu creio na obra que Ele fez na cruz, eu creio na ressurreição, eu creio nas suas palavras e a partir disso o Espírito Santo vem morar em você e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia na sua vida da presença de Deus, do resgate da sua alma. E aí começa uma caminhada com Jesus Cristo imperdível. É o retorno àquelas conversas que Deus ia fazer com Adão lá no paraíso no final do dia. Cada dia ele ia lá. E aí, Adão, como foi hoje? Relacionamento com Deus. Você gostou daquilo que eu fiz? Você viu os animais que eu fiz? Olha o jardim. Deus quer retomar isso na sua vida também. Então, nós vamos viver coisas extraordinárias e já podemos viver agora por meio da presença de Deus em nossa vida, por meio do reconhecimento da obra de Jesus Cristo. Você já percebeu que quando a gente fala de Deus não existe problema? A gente fala de Deus e as pessoas, ok, Deus, mas cada um tem o seu conceito. Basta você falar sobre Jesus Cristo e aí começam as divergências, as diferenças. Então Jesus Cristo é a pessoa da Trindade definidora da sua fé, do seu posicionamento. Ele que veio aqui, ele que se fez homem para receber a punição de Deus, porque toda alma que pecar, essa alma morrerá. E morte é separação. Separação da alma, do corpo. A morte eterna é a separação eterna da presença de Deus. Deus é justo e Ele vai nos julgar. E é muito interessante que a palavra diz que aquele que nele crê não enfrentará condenação. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões e eu quero te convidar. Se você ainda não tem uma posição muito definida ou se você tem alguma dúvida sobre o seu destino eterno, a Bíblia, ela abre toda a nossa visão a respeito disso e nós podemos ter convicção do nosso posicionamento mediante a fé em Cristo Jesus. Faça essa oração hoje. Você precisa se dirigir ao Pai. Você precisa dizer: Senhor Jesus, eu reconheço tudo aquilo que foi feito lá. A ira, a morte que você recebeu seria a minha morte. Faça isso. Não perca tempo. Urge, porque a escatologia pessoal me ensina que a qualquer momento eu posso morrer. E uma vez esse fato acontecendo na minha vida, tudo estará definido em relação ao futuro. Então decida agora, examine-se a si mesmo para ver se de fato você está na fé. Porque estar na fé não é um fardo. Se estar na igreja, se viver a fé é um fardo para você, algo está errado. Jesus Cristo disse: o meu fardo é leve. Algo está errado se na sua vida é um fardo viver a salvação. A salvação é um presente, é uma graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus para nós. Então, examine-se a si mesmo. Se há fardo na sua vida, deixa aos pés da cruz Jesus Cristo, que o meu fardo é leve. Não perca tempo. Continue assistindo aqui conosco, que nós vamos conversar um pouco mais sobre essas questões. Quando nós pensamos sobre essa questão individual, nós entramos no estudo
da escatologia pessoal. Nós temos o estudo geral das coisas do fim, mas primeiro é necessário que a gente estude a escatologia pessoal, que é essa implicação daquilo que vai acontecer para mim, no que a Bíblia diz a respeito do meu fim. Então, a primeira coisa que acontece comigo é a morte. O que vem depois da morte? Porque eu posso me encontrar com o Senhor nos ares no momento da minha morte. Ou não me encontrar, vai depender da minha condição espiritual, se eu me identifiquei com Cristo, se Cristo me aceitou no seu reino, não é? Então a primeira coisa do meu fim é minha morte, e essa morte ela pode vir hoje, pode vir amanhã, e por isso que a Bíblia diz que é para a gente estar vigiando, em oração, estar atento a esse momento, porque esse momento é um momento de encontro e eu não sei quando vai acontecer. É pessoal, cada um de nós pode passar, a não ser que no momento atual o arrebatamento venha antes, aí nós não vamos experimentar a morte, que é a separação da alma com o corpo. Nosso fim de vida é a morte. E a Bíblia fala lá em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então a Bíblia é muito clara em relação a isso. Eu estava uma vez conversando com um amigo meu, tem muitos anos atrás, e ele cria na reencarnação, e aí eu perguntei para ele qual seria a situação da minha alma, né, já que eu não cria na reencarnação. Ele disse, não, como eu era uma pessoa boa, eu ia continuar evoluindo. Então essa era a visão dele, e que para mim, de uma certa forma, não teria problema, era favorável. Aí eu pude explicar para ele, porque o evangelho, ele é urgente. Hoje é o dia da salvação, porque não há chance depois da morte. Cada um vai morrer uma só vez. E depois disso, fala de juízo. Mas até que o juízo aconteça, quando a gente olha o contexto todo bíblico, existe um estado intermediário. Quer dizer, eu já não estou no meu corpo, eu estou morto, fisicamente falando, mas a minha alma vai estar em algum lugar. E esse estado intermediário é um estado consciente. Nós podemos ver em Lucas 16 a descrição de uma parábola do rico e do Lázaro. E é muito interessante porque nas parábolas não é comum você usar, não se usava dar nome às pessoas, porque era uma parábola. Nome é algo muito importante na Bíblia. E foi usado o nome para o Lázaro. Então, muitos intérpretes entendem que quando existe esse nome, neste texto, ele acaba sendo mais do que uma parábola, uma comparação para entendimento. Ele está tratando de coisas reais, muito reais. E lá você vai ver a descrição. O rico usufruindo a sua vida e morre. Lázaro querendo comer das migalhas da mesa desse rico, mas ele morre também. E aí lá ele enxerga o Lázaro no seio de Abraão, porque Abraão representava então digamos, a parte boa desse estado intermediário, como se fosse o céu, e ele pediu água porque ele não estava aguentando o fogo, o calor, a sede. Então ele estava num lugar de sofrimento, esse rico. E aí ele começa uma conversa lá, tentando persuadir que fosse mandado alguém do reino dos mortos falar com os irmãos do lado do rico, porque o rico disse, olha, se vier alguém dos mortos eles vão ouvir. E aí a resposta foi que, olha, tem a lei e os profetas, se não lê ali não adianta acontecer milagre nenhum. Então a verdade que a gente precisa saber, ela está nas escrituras. E aí o Lázaro estava usufruindo do bem neste momento, e mais o relato de um abismo separando. Então não tem esse negócio lá de você chegar depois de morrer num lugar que você possa mudar de lado. Não existe isso. A Bíblia é muito clara que não é possível. E ela é muito clara em dar referência
ao texto, às escrituras sagradas, para você saber de todas as questões espirituais, porque Deus revelou ali. Então há um estado intermediário consciente, tanto Lázaro quanto o rico estavam conscientes, aguardando então o que? O que viria depois disso? O juízo, né, que fala depois da morte ao juízo. Ela não declara esse espaço de tempo, mas existe a ressurreição do corpo. Para que aconteça o juízo é necessário que haja uma ressurreição do corpo. Então, sobre a questão dos juízos, a Bíblia fala que nós temos 7 juízos. Eu vou colocar aí na tela um quadro que você vai poder printar e para dar uma olhada. O que nos interessa, especialmente na escatologia pessoal, é a questão do autoexame, que é fundamental, porque se eu faço isso com frequência, a minha vida diante de Deus é escrutinada por mim mesmo. E como é que eu faço isso? Por meio da palavra, a minha conformidade com aquilo que Jesus Cristo falou. Nós temos o juízo da cruz, onde Deus julgou os pecados da humanidade, né, em Cristo. Nós temos depois o tribunal de Cristo, e esse tribunal é um local onde as nossas obras serão julgadas. Como aquele que crê e que recebeu a obra de Cristo na cruz, como na cruz os nossos pecados já foram julgados, não há condenação para quem crê em Cristo Jesus. Então nós não vamos ser julgados em relação à nossa salvação, não. Nós já somos salvos, já estamos salvos. O que vai ser julgado lá são as nossas obras, o que fizemos em consequência da nossa fé. E isso nos importa, porque nós vamos, quem é crente em Cristo Jesus, vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E o tribunal do trono branco é o juízo final, onde todas as pessoas lá no final, os não crentes, serão condenados. De fato, recebem então o veredito final. Nós em Cristo já recebemos o nosso veredito, passamos da morte para a vida. E nós vemos também que a Bíblia fala do juízo do diabo e companhia, das nações e de Israel. Em termos de escatologia pessoal, o que nos importa é a autoavaliação, o tribunal de Cristo e o trono branco. Na medida em que a minha posição pessoal vai definir em qual local de julgamento eu vou participar. Se é no tribunal de Cristo, que esse tribunal dá uma ideia de pódio, né, para receber o prêmio primeiro, segundo, terceiro lugar. É juízo não, no trono branco não, é julgamento mesmo para você receber a palavra condenado. Então, após esse estado intermediário, Paulo dizia que morrer era lucro, porque ele de alguma forma tinha tido a oportunidade de conhecer o terceiro céu. Ele foi elevado lá, ele fala disso. E os estudiosos relacionam o momento onde ele foi apedrejado, quase à morte. Então, ele teve uma situação de quase morte, onde ele teve essa visão. E ele diz assim, olha, eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo. Eu sei que eu vi coisas inefáveis, coisas extraordinárias, lindas, maravilhosas, que ele diz, olha, eu prefiro morrer do que estar aqui. Mas se eu estiver aqui, ainda tem pessoas para ganhar para Jesus, então eu vou cumprir a minha obra aqui na terra. E aí, na ressurreição do corpo, existe relato no Antigo Testamento, Daniel 12:2 fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em João 5:28-29, todos do sepulcro ouvirão a sua voz, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque a morte vai ser aniquilada com a ressurreição do corpo. E Jesus diz que, porque eu vivo, vós vivereis também. Então, aquele que está em Cristo, ele vai para um lugar, no seio de Abraão, num lugar onde já há alguma coisa do céu. Para que a gente possa usufruir o céu na plenitude, a salvação, é necessária a ressurreição. E os maus, aqueles que não têm Cristo, que são considerados maus aqui
na Bíblia, eles também vão ressuscitar, mas como eles não tiveram proximidade com Cristo, a morte vai ser, a separação de Deus vai continuar na eternidade. É uma consequência das nossas escolhas. Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois da ressurreição vem então esse destino eterno, né? A vida eterna no céu ou inferno, ou a condenação no inferno. E a Bíblia é clara em dizer que o inferno é um lugar real, é um lugar que não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e os seus anjos, mas que o homem também vai para lá. E a pergunta é: e você? Do ponto de vista da escatologia pessoal, como está a sua vida espiritual? Quem você é no mundo espiritual? Você faz parte do reino de Deus? Ou você ainda não reconheceu que aquilo que Jesus fez, que a vida dele, que a natureza dele, que ele é Deus de Deus, você que ainda não reconheceu, você pode fazer. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você vai ser salvo, você vai estar para sempre com o Senhor. Você pode pedir ao Espírito Santo que venha morar na sua vida. Jesus vai fazer morada no seu espírito, e aí a sua vida, a partir da leitura da palavra, você vai ter acesso a uma outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão do reino de Deus, daquilo que Jesus veio instaurar aqui na terra e do quanto Ele quer ter esse relacionamento, do quanto Ele ama cada ser humano. Mas isso só vai acontecer a partir da sua decisão: eu quero. Então nós precisamos dizer: eu quero. Eu quero fazer parte da família. E aí todas as coisas do fim da sua vida serão diferentes, serão distintas. Na sua morte, por exemplo, na morte de Estevão, Jesus estava em pé. Estevão falou assim: olha, eu vejo Jesus em pé. É como se fosse assim, em pé para recebê-lo. Então, já a partir da sua morte, você já vai estar com Cristo, numa forma ainda intermediária, não vai ser a forma final do céu. Eu estou me lembrando agora de um pastor conhecido meu, geralmente quem é profissional da saúde ou quem é ministro do evangelho, que lida com questões espirituais, é chamado e acaba vivenciando últimos momentos de vida de pessoas. E eu me lembrei do relato desse pastor, que ele estava com um amigo, olha, ele já tinha falado de Jesus para ele, e aí essa pessoa estava assim, realmente já nos últimos segundos da sua vida, e ele disse assim: olha, eu sinto fogo, tá me puxando, tá quente, tá quente, tá quente. E aí o pastor disse assim: recebe Jesus, confessa Jesus. E não foi possível, ele não fez isso. Mas é um relato, é um testemunho real de coisas que acontecem na vida real. Essa pessoa já, pouco antes da sua ida, ela falou que já estava quente, que não estava aguentando e acabou. Que a sua vida acabou ali. A separação de Deus foi definitiva. Por isso é tão importante a gente fazer essa nossa decisão em vida. E ela acontece pela fé. E a fé não é uma coisa, é um dogma. Eu posso ir nas escrituras. Eu posso ver que tantas profecias. Por isso que a gente está estudando profecia. A profecia é para aumentar a nossa fé. Que Deus é um Deus que fala das coisas que vão acontecer. E Ele preparou, escolheu o povo judeu para que quando o Messias viesse, ele pudesse ser reconhecido por tantas palavras que foram ditas no Antigo Testamento. Porque falsos cristos vêm, cada um vem e diz: ó, eu sou o Salvador. Mas
Os judeus puderam confirmar pela palavra e hoje nós podemos confirmar pela palavra. E você pode dizer, mas tem profecia que Jesus mesmo poderia fazer um autocumprimento. Pode até ser que tem sim, mas muitas outras ele não poderia definir de nascer em Belém. Essa escatologia pessoal, aquilo que vai acontecer no seu fim, no seu futuro, a começar pela morte, pode ser e deve ser definida em vida. E aí eu quero trazer uma questão assim, que eu considero peculiar. Eu vejo tantas pessoas discutindo sobre as coisas do fim e querendo ter mais razão do que o outro a respeito do quando, da forma. Em situações onde a Bíblia, para nós, ou conforme o momento da história, ainda não é suficientemente clara. Por exemplo, como que os intérpretes conseguiriam enxergar Israel tendo uma pátria, tendo um local, tendo um país, que aconteceu em 1948, antes dessa data? Muito difícil. Quando a gente pensa nos reformadores, talvez a interpretação que eles tiveram naquele momento ainda foi insuficiente em virtude de fatos que hoje nós podemos olhar para a história. Por isso é tão importante, né, fazer aquilo que Jesus disse, olhar para a figueira, olhar a brotação, olhar o que está acontecendo na volta, para as outras árvores também, porque com isso nós vamos conseguir ver melhor, entender melhor. Nosso entendimento é aberto a partir deste olhar, a partir da nossa intimidade com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: discussões, brigas, não fazem sentido, porque é necessário que você tenha o seu próprio posicionamento em termos de escatologia pessoal, porque aí não importa se o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, no meio da tribulação, antes do milênio, não importa o momento onde ela vai acontecer, porque você tem a certeza de que irá. E esse convite eu quero fazer para você, que você tenha essa sua vida espiritual sempre em dia com Deus, que você tenha o Espírito Santo morando no seu coração, que você participe do processo de santificação diariamente. É algo que a gente faz como se fosse num relacionamento amoroso. Você quer estar com a pessoa diariamente, porque é bom estar com essa pessoa. Você quer agradá-la, porque te faz feliz agradá-la, porque é bom. Que esse seja esse tempo com Deus. Quantas pessoas veem a sua salvação como um fardo? Quantas pessoas se desviam do foco de Jesus Cristo porque elas começam a entrar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tantos julgamentos, isso dentro da própria igreja. E na verdade isso é algo que é tenebroso se nós pensarmos, porque o que mais alegra o nosso coração é Cristo, é a presença dele, é o relacionamento com ele, e nós nos desviamos julgando as pessoas. Como é que a gente pode reconhecer um servo? A Bíblia fala, Jesus falou, pelo amor. Se vocês se amarem, as pessoas realmente vão saber que vocês são meus discípulos. E outro versículo diz que pelos frutos a gente reconhece na árvore. Quais frutos estão na sua vida? Que frutos estão aparecendo? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei, não há norma que possa gerar essas coisas no nosso coração. Essas coisas só vêm a partir do nosso relacionamento com Cristo. Então, amada, eu quero te convidar que, se essas coisas de Deus têm sido um fardo para você, reveja como está a sua vida, reveja o que vai dentro do seu coração,
Porque a falha pode estar nessa compreensão do que é salvação. Salvação não é fazer, obedecer, ser chocado, mas é sim receber o Senhor Jesus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Os discípulos perguntaram o que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus. Aí o próprio Jesus diz lá em João que para fazer as obras de Deus é necessário crer no seu Filho. Crer no Filho implica relacionamento pessoal. Eu vou obedecê-lo porque eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. É completamente diferente de eu pegar uma série de normas que às vezes regem muitas denominações, muitas igrejas, normas que não levam a Jesus Cristo. Que no seu fim, no meu fim, nós tenhamos o destino eterno com Jesus Cristo. Todos os outros acontecimentos vão acontecer, mas o mais importante para saber em qual lado você vai estar, porque a Bíblia fala que tem dois destinos lá no final. Tem aquele de estar junto com Cristo e aquele de estar eternamente separado de Deus. Então escolha a vida. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Faça essa escolha. Para que a gente possa se encontrar no arrebatamento por aí ou lá no céu, daqui para frente, lá no futuro, naquilo que está reservado para nós. Amém?